Se eu fosse descrever o ano de 2020, creio eu que eu não usaria palavras muito tranquilas. De fato, desde o começo, o ano de 2020 tem sido um ano de grandes mudanças na minha vida. No começo do ano, eu fui aprovado numa faculdade em outra cidade, em Recife, e já estava diante de um grande dilema. Eu teria que abandonar o meu curso técnico para poder ingressar na faculdade. Eu já estava no último ano do curso técnico, mas se eu quisesse realmente ingressar na faculdade naquele ano, com aquela oportunidade, eu teria que deixar o curso técnico e só finalizar o ensino médio. E foi essa a decisão que eu tomei. Então, começo do ano, fui aprovado na faculdade, deixei o colégio, deixei o ensino médio, deixei minha família, deixei minha igreja, deixei meus amigos e fui viver lá em Recife, em uma nova realidade, com novas pessoas, em outra cidade. De fato, a mudança bateu bem forte em mim e eu passei algumas dificuldades. Aqueles que são mais próximos a mim sabem o quanto foi duro e quanto foi difícil para mim essa nova fase. Mas, graças a Deus, aos poucos eu estava caminhando, estava encarando esses novos dias na minha vida. No entanto, no meio de março, eu já estava com 15 dias de aula, apenas que as aulas tinham começado. Após 15 dias, as aulas foram paralisadas porque um vírus chegou ao Brasil e a pandemia começou. E nesse momento estava eu e os meus avós, que estavam passando um tempo comigo lá, presos dentro de um apartamento sem poder sair para canto nenhum, eu sem aula e sem qualquer outra atividade externa, e estávamos de novo em uma nova realidade. Após um tempo eu voltei para Paulo Afonso e estava diante de uma velha realidade. Só que essa velha realidade já não era mais a mesma, porque aqui em Paulo Afonso também as coisas haviam mudado. A gente não podia mais se reunir enquanto igreja, a gente não podia muito sair de casa, então foi uma nova velha realidade na minha vida. E por tantas outras coisas, eu diria que o ano de 2020 tem sido bastante insano, bastante corrido e dificultoso. Mas também, em todas essas novas experiências a que eu fui submetido, eu percebi a mão de Deus e a vontade dele, a soberania dele na minha vida, podendo me ensinar a valorizar certos momentos em minha vida. Eu diria que nesses últimos 6 meses eu tenho podido aproveitar muito a convivência com os meus familiares, com os meus avós, com os meus pais, com os meus primos, e tem sido um momento muito precioso. Se eu tinha ido viver uma nova realidade longe da minha família, Deus me presenteou nesse momento de 2020, nessa nova realidade, com momentos preciosos em que eu estou junto dos meus familiares, em que eu estou convivendo com eles, eu estou de novo na casa da minha família, junto deles, e isso tem sido muito bom para mim. Eu sei que isso não será por muito tempo, mas acredito que estava dentro da vontade de Deus eu estar aqui de novo, apesar de ter ido morar em outra cidade, voltar de novo para Paulo Afonso para passar ainda mais tempo com meus familiares, para dar um desafogo naquilo que estava sendo a minha realidade em outra cidade. E eu louvo a Deus por essa oportunidade, apesar das circunstâncias não parecerem muito boas para a gente, de um vírus que está ao nosso redor e tantas pessoas se contaminando. Mas Deus tem usado esse momento em que esse vírus tem nos feito ficar dentro de casa para que eu possa perceber e valorizar ainda mais a minha família. Além disso, eu tenho podido servir aqui na Fonte e também em outras igrejas através de algo que eu não pensei que eu iria poder servir, que é edição de vídeo, que é gravação, porque muitas das minhas atividades estavam relacionadas a ir até o templo, tocar com a galera, tocar com o pessoal e estar no culto ali com todo mundo e ajudar naquilo que eu podia, mas agora eu estou tendo a oportunidade de auxiliar, de servir ao reino dentro de casa com aquilo que eu achava que nunca ia usar, que era edição de vídeo, edição de imagem. Então tem sido um momento muito precioso. E eu queria orar nesse momento com os irmãos. Peço que os irmãos nesse momento estejam se juntando com os seus amigos, aqueles que estão à sua volta, os seus familiares, para estar agradecendo a Deus pelo ano 2020 e estar pedindo também para que Ele possa confortar os nossos corações, continuar a nos guiar e a nos conduzir, nos mostrar a forma
como nós podemos aproveitar esse momento que Ele tem nos concedido, apesar das circunstâncias serem um pouco assustadoras, mas que nós possamos perceber, através da palavra dele e do direcionamento dele, como podemos aproveitar esse momento para glorificar o nome dele. Oremos. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua graça derramada sobre as nossas vidas, Senhor. Tu conheces os nossos corações, conhece as nossas almas e conhece as nossas vidas, Pai, tão profundamente que não há nada a manter escondido do Senhor. Tu sabes a realidade de cada um de nós, Pai, sabe que muitos estão passando por dificuldades na saúde, Pai. Tu sabes que muitos dos nossos têm sido acometidos com ansiedade, Pai, com medo, com tristeza nesse momento em que muitas pessoas têm morrido por causa desse vírus, Pai, em que muitas pessoas estão doentes, Pai, familiares nossos, amigos nossos, e isso tem assolado e abatido o nosso coração, e Tu sabes muito bem disso, Pai, e é por isso que nós nos dirigimos a Ti, Pai, nesse momento, para que o Senhor possa confortar os nossos corações e confortar, trazendo paz, trazendo fé, trazendo confiança na certeza de que o Senhor é o Rei soberano sobre todas as coisas. O Senhor está no domínio completo de toda essa situação, Pai. Nós pedimos também, Senhor, para que o Senhor nos direcione, o Senhor nos conduza, para que possamos perceber a Tua mão e a Tua graça, Pai, derramada sobre as nossas vidas nessa nova realidade, Pai. Que o Senhor nos ensine por meio da Tua palavra, que o Senhor nos direcione para que possamos aproveitar esse momento em que estamos em casa, em que estamos juntos dos nossos familiares, daqueles que muitas vezes nós, apesar de morarmos juntos, passamos muito tempo longe, mas que agora estamos tão próximos, que o Senhor possa nos ajudar a aproveitar esse momento para exaltar, louvar o Teu nome através dos nossos relacionamentos, Pai, através da forma como agimos e como lidamos uns com os outros, Pai, como edificamos uns aos outros. Nos direciona, Pai, para que possamos amar como Cristo nos amou, Pai, sacrificando-se pelo aquele que é o nosso próximo, para aquele que está junto de nós, Pai. E que o Senhor nos direcione segundo a Tua palavra, Pai, nos traga fé e confiança. Continua a nos proteger e a nos livrar, Pai, do mal, mas que seja feita a Tua vontade acima de todas as coisas. E que o Senhor traga fé ao nosso coração, para que, caso a doença nos abata, Pai, que possamos olhar para Ti, que é aquele que realmente nos protege, que nos guarda, apesar de muitas vezes acharmos que estamos perdidos, que estamos em perigo. Que o Senhor nos traga a firme confiança da Tua presença, Pai. Eu Te agradeço e desde já Te peço, Senhor, por mim e pelos meus irmãos. Em nome santo de Jesus. Amém.